galera, estamos começando mais um programa. Aí é outra história. E vocês estavam com saudades dos nossos colaboradores. Uma semana de saudade é muita coisa, eu sei. Então pode entrar, Anderson Ribas. Hey Rockers! Aqui é o Anderson Ribas e eu vim chamar vocês pra muito rock and roll! Quem pegou a referência pegou, parceiro. Ai, ai, um beijo pra Lionheart. Giovana Almeida. Fala, meu povo. E lembra do dia 13? Já era. Aqui no podcast é dia 15, dia 15, dia 15. E agora, o cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. E aí, galera, hoje é dia da gente ouvir um pouquinho de rock e conhecer também a origem dele. Vamos lá. E agora, o dono desse podcast, nosso querido editor, Pedro Costa. E aí, gente, aqui é o Pedro. Nem Mato Grosso é o Fred Mercury brasileiro. Nossa. Mano, que rolou? Na verdade, você está equivocado nessa frase, porque o Ney Mato Grosso é o David Bowie brasileiro. É, exatamente. É verdade. E quem vos fala, eu, Mariana de Medeiros. Só tenho uma coisa a dizer. Ei, Marquinhos DJ, solta o sample de guitarra. Tá quase a voz do Axel. Hoje, o nosso episódio é sobre um tema que nós amamos. É sobre o rock. Mais especificamente, sobre o Dia Mundial do Rock e o que o filme Bohemian Rhapsody tem a ver com história e com o rock. Então fica ligado, porque aí é outra história. Então, galera, como vocês já viram anteriormente, hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é Hey Rockers! É rock. Mas a partir de uma coisa que a gente gosta muito, que é o cinema. Especificamente o filme Bohemian Rhapsody, que conta a história da vida de um grande artista, que foi o Fred Mercury. E a partir desse filme, a gente vai começar a explicar algumas coisinhas, algumas curiosidades, coisas que tem a ver com história, que só aí outra história sabe falar pra vocês. Meus colaboradores, e aí? Sobre este filme que eu particularmente acho maravilhoso. Temos algumas controvérsias. E aí? Já posso começar falando que o filme ele não fala sobre uma pessoa Fred Mercury. Ele fala sobre um deus Fred Mercury, né? Desse filme, ele praticamente ele serve pra endeusar não só a figura do vocalista da banda, mas porque você não sente nenhum lado humano dele, né? Durante o filme inteiro. Caraca, Pedro, meu Deus, tá, fala, continua. Depois eu vou primeiro dar paulada, depois eu faço carinho. De um ponto de vista técnico, lembrando, gente, esta é a minha opinião, tá? A opinião de um verme que edita áudio pra um podcast, tá bom? Calma, Pedro. Meu Deus, que isso, cara? Vamos Tá com calma, né, nervoso, amor? Não sou, Vamos com calma. não sou o dono da existência e eu posso falar merda aqui, tá? Então essa é a minha opinião. Mas enfim, de um ponto de vista técnico, né? Esse filme, ele muito mais traz uma relevância para as músicas da banda do que para a história da banda em si. Você não vai ver nada no filme que você já não... Se você conhece um pouco da história do Queen, você não vai ver nada no filme que te surpreenda. Porque não tem nada de diferente ali sobre a história da banda que você já não saiba, tá? Se você for um fã do Queen, etc, né? Porque o benéfico do filme, aquilo que atrai a gente, aquilo que surpreende, ele é feito pelas músicas da própria banda. Isso por si só não faz um filme bom, porque esse é um trabalho que a banda teve, não que o filme teve. O filme ele não produziu as músicas que estão ali dentro, né? Elas já estavam produzidas antes, tiveram uma mixagem, uma edição, etc. Mas, tipo, se você pega que 70% do filme
do fato dele ser bom é por conta das músicas que estão nele, então o mérito disso é da banda e não do filme em si, né? Mas uma das coisas mais polêmicas que a gente teve nesse filme foram os cortes rápidos que acontecem nele, né? E assim, quando você pega um clipe de música, né, por exemplo, os cortes rápidos, eles fazem muito sentido. Ele tem que ter uma fluidez grande, né? Então faz sentido que clipes musicais eles tenham grandes cortes, e em alguns momentos em que o filme apresenta as músicas e ele faz como se fosse clipes por cima para essas músicas, esses cortes rápidos funcionam muito bem e eles são muito bons, né? Só que em outras partes do filme, como por exemplo, tem uma cena de uma reunião da família do Fred Mercury com os integrantes da banda e as esposas dos integrantes, e parece que o diretor, que nesse caso são dois diretores, o Bryan Singer e o Dexter Fletcher, mas parece que o diretor ele ficou tão preocupado em tentar pegar as expressões de todos os atores ao mesmo tempo, e ele não filtrou isso, que ficou uma coisa muito confusa. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma cena de cinema, a gente tem um ponto central. E esse ponto central geralmente é o principal focado pelo diretor, né? Nesse caso, talvez o Fred Mercury ou alguém da família dele, não sei. Mas o que acontece é que, tipo, de 3 em 3 segundos a gente tem um corte diferente para uma reação diferente, e às vezes para coisas que não são nem importantes. Então às vezes é um dos atores que tá, tipo, uma cara de assustado, sabe? E aí ele troca a câmera pra esse cara pra mostrar a expressão dele, só que ele troca de novo pra outro autor, e ele troca de novo pra outro ator, e fica uma coisa muito confusa. Uma outra cena muito clássica nesse sentido é que eles estão na reunião com o primeiro produtor, né? Que é uma cena até meio famosa, né? Para as pessoas que assistiram o filme, porque causou muita polêmica, né? Que foi exatamente isso que o diretor tentou fazer. Ele viu que os atores estavam ali tentando ter várias emoções e várias paradas diferentes, e ele acabou colocando todas as emoções ao mesmo tempo, sem filtrar o que estava acontecendo, e você não consegue respirar, sabe? É uma cena muito sufocante. E isso faria sentido se o filme quisesse passar essa mensagem sufocante pra gente. Como acontece em uma cena específica, que é a da entrevista dos jornalistas, né? Que ali sim faz sentido você ter cortes rápidos, né? Porque tem até um efeito de olho de peixe na câmera, né? Que você fica meio assim, caraca, olha ali o Fred, você não sabe se ele já tá doente, se ele não tá. Então você fica meio assim, caramba, olha só o que tá acontecendo. Ele bate em jornalista, fala besteira pra todo mundo. Nessa cena faz sentido. Mas você fazer isso durante um filme todo, um filme que não é de suspense, não é de terror, que não precisa te deixar sufocado, pra mim não faz sentido. Pra quem tá um pouco perdido, tipo, nunca vi esse filme Bohemian Rhapsody, ele é de 2018, tá? Ele concorreu, final de 2018, se não me engano. Ele concorreu ao Oscar no ano de 2019, e ele levou alguns, como melhor edição de som, melhor montagem, que aconteceu com a academia aí, não sabemos, mas tudo bem. E, se não me engano, melhor mixagem de som também, que tem essa diferença. Que, assim, eu também não tenho... enfim, né? Vamos aqui de quebra-pau no filme de novo. A cena final do filme, que é o Live Aid, que a gente vai comentar mais pra frente, eu realmente não tenho o que reclamar dessa cena. Essa coisa é realmente parabéns, valeu. Porém, eu tenho bastante críticas realmente a como esse filme ele é levado, até na questão do roteiro. Eu acho que eles jogam muitos pontos da vida do Fred e eles não se aprofundam naquilo. Tipo, ele descobrindo a sexualidade dele, pau, mas... E aí, gente? Não tem um background aí? Não tem uma coisa assim? Não tem, mas Aí ele depois se envolvendo com álcool e drogas. Maneiro. E aí do nada resolve. Voltou, tranquilo. Descobriu que tá com AIDS. Blau. Assim, sabe? É umas coisas assim que eles não desenvolvem no filme. E isso daí já é um problema também, porque antes desse filme ser filmado e tal, quem realmente produziu esse filme foram o Brian May, se não me engano, não foi? Foi, e o Roger Taylor. Foram os dois que produziram os filmes. E aí, o que você tem de muitas especulações e muitas notícias em si, só dar uma jogada assim que vocês vão ver, é que eles cortaram muitas partes da vida do Fred pra tentar dar uma limpada na imagem dele. Entendeu? Porque, querendo ou não, ele tem uma imagem meio controversa. A questão da influência dele com álcool, com drogas, enfim, até da própria sexualidade dele, que não tem controvérsia nenhuma, né? Mas, enfim... E aí, eu acho que realmente eu concordo com o Pedro muito nessa situação aí. Eles colocam o Fred como uma pessoa muito endeusada, jogam algumas falhas aleatórias,
e não explicam nada, não tem uma profundidade naquilo. E, assim, outra coisa que eu também concordo pra mim, não vou dizer que é um filme horroroso de assistir, não. Mas o que é bom pra mim no filme é exatamente a parte das músicas das bandas, entendeu? A música da banda pra mim não tem que reclamar, entendeu? A parte musical assim, no filme eu acho muito boa, mas aí o crédito não é pro filme, o crédito é pro Queen, então, né? Sobre isso que a Giovanna falou, a gente tem muito uma coisa de que tudo no filme é fácil demais, sabe? O Queen, ele não parece passar por nenhum tipo de sacrifício pra poder chegar onde ele chegou. O maior dos sacrifícios que é presente no filme é o sacrifício de que eles tiveram que vender a van pra poder fazer o primeiro disco. Porque de resto, tudo parece que chega fácil demais, sabe? Porque eles são tão bons, eles são tão incríveis, eles são tão endeusados, que tudo que eles fazem, já que eles são muito bons, já que eles são incríveis, acontece fácil demais. E a gente sabe que na vida real não é assim. Quando a gente tem o ator, por exemplo, ele não tem no roteiro de que o personagem dele não teve dúvida em nenhum momento sequer, esse personagem não é humano, sabe? Porque eu tenho certeza que mesmo o Freddie Mercury, mesmo o Queen, sendo uma das maiores bandas de todos os tempos, é impossível que algum integrante da banda não tenha tido dúvida em nenhum momento sobre ele ser bom, ou sobre ele tocar bem, ou sobre qualquer coisa nesse sentido. Então, a impressão que dá quando você enxerga esse lado do filme é que a produção ela acabou se deixando contaminar pelo conhecimento que eles têm extra ao filme para dentro do filme. Entendeu? E aí, já que pra nós meros mortais o Queen é isso tudo mesmo, então eles levaram isso tudo mesmo pra dentro do filme e esqueceram de passar um olhar humano sobre os personagens da banda. E, bom, a partir daquela questão das músicas, como você pode, eles não mudaram nada assim nas músicas. Ok, tudo bem, não é obrigação, não é um musical em si, né? É um filme sobre uma banda e tal, mas não é um musical. Agora, né? Pra você falar, nossa, Giovanna, mas você é insuportável, só fala mal desse filme. Tudo bem, eu vou agora indicar um filme, então, que eu gosto, que é também que é o que? O Rocketman. Entendeu? Rocketman, do Elton John. Eu acho que ele trata muito bem da questão do Elton John, por que ele teve o vício que ele teve, a questão da dúvida da sexualidade que ele teve no início. E também eu acho que até na parte musical, eles não simplesmente pegaram a música do Elton John e tacaram assim. Não, você tem até uma mudança nas músicas, que não fica ruim, entendeu? Fica muito bom. Ou seja, pra não falarem também, nossa, você odeia tudo. Não odeio. Eu só acho que você tem maneiras melhores de fazer uma cinebiografia. Mas enfim, gente, nem tudo aqui é quebra-pau. Foi só eu e o Pedro mesmo que a gente não gosta, mas o resto do pessoal gosta aqui, então vamos deixar eles falarem também. Porque pra mim o filme é perfeito. Não é um filme ruim, é um filme muito divertido. Só que é um filme feito pra te lembrar o tempo inteiro o quanto que você gosta do Queen, sabe? Não é um filme feito pra retratar a história da banda. Se você abrir a playlist do Spotify do filme, você vai ter assistido 70% do filme. Cara, eu não sei se eu concordo com vocês quando vocês falam que o filme não retrata o Fred de maneira profunda. Porque senão eu não teria chorado como eu chorei quando eu assisti. E não foi por causa das músicas, não, sinceramente. Amiga, tem um recurso aí que sim. Cara, eu também chorei durante o filme. Cara, não foi não. Sabe por quê? A questão do Freddie Mercury toca num ponto que é a questão da AIDS nos anos 90. Virada do 80 pros anos 90. E eu acho que naquele ponto o filme soube trazer como aquela época foi difícil, não só para os artistas, mas para a juventude. Claro que a maioria é homossexual, mas a juventude no geral do que aconteceu. E eu tive casos próximos da minha família sobre isso, então aquela representação me tocou, entendeu? E eu acho que não é uma coisa que que é superficial, sabe? Quando você fala sobre isso e você retrata isso de maneira tão delicada mesmo. Minha opinião. Endeusar o Freddie Mercury, pô, beleza, porque eu acho que ele é um grande artista, maravilhoso. Eu acho que o filme demonstra os defeitos dele também. E a banda é incrível, cara. Eu acho que o filme cumpre o que ele tem que fazer, que é um filme de entretenimento, não é um filme de drama, tá ligado? Então, pra mim, o filme é maravilhoso. A interpretação, pra mim, do Rami também é maravilhosa. Quem discordou, paciência, né? Eu gostei do filme.
na minha humilde opinião. Mas pra mim, o que mais me impressiona no filme é a cena do Live Aid, que o Rami interpreta a performance do Freddie Mercury no festival de maneira espetacular. Então, pra mim, no cinema, eu fiquei chocadíssima, chorava, entendeu? E também não sou uma grande fã de Queen, e me tocou o filme, então essa é a minha opinião. Eu acho que, assim, também muito da questão da opinião mesmo. Não sou um grande nome para analisar cinema e nem um absurdo fã de Queen, assim, porque conhece tudo da banda. Eu acredito que muito da forma como eles retratam o Freddie Mercury também é um pouco do que o próprio Freddie Mercury prezava por passar. O filme, ele vai muito mais para a questão da música do que diretamente para os grandes problemas da vida do Freddie Mercury. Para quem pegar um pouco das entrevistas dele, das entrevistas de pessoas que foram muito próximas a ele nunca foi um cara que gostou de passar muito, de expor muito essas questões, outras questões da vida dele. Então era necessário no filme aquilo estar presente, mas eu acho que vai muito pela própria visão que ele deixava passar para as pessoas. O filme ele vem muito nesse sentido. Então tem determinadas questões do Freddie Mercury que é até difícil de se aprofundar muito no filme, porque dificilmente alguém saberia como que aquilo aconteceu para ele, para começar a história. Essa coisa era muito fechada, principalmente quando vai para a questão da AIDS, que aí então era um assunto que era muito tabu. Não, acho que a própria sexualidade no Reino Unido também. Isso era muito... na época realmente... foi crime um tempo. Até acho que anos 60 era Então crime. acho que pra demonstrar isso, sei lá, tipo, ter fonte mesmo pra falar sobre isso da visão do Fred, até porque por muito tempo ele achou que ele era bissexual, né? Então, assim, eu acredito que isso vai muito da própria construção de imagem que ele fez durante toda a carreira dele. E aí a gente pode até discutir se isso é positivo ou negativo no filme. Mas eu acho que o filme ele vai por esse caminho muito por conta disso também. Mas assim, não é a gente dizer aqui que é o pior filme do mundo, nem que é o melhor filme do mundo. É um filme que vem para entretenimento. É divertido. Se você conhece as músicas da banda, você vai ficar emocionado, você vai gostar muito. É um filme emocionante. Porque a gente é chato, então a gente fica pegando um isso. ponto de vista mais técnico do filme pra poder destrinchar e mostrar aqui pra vocês. Mas é um filme muito divertido, um filme muito legal. Eu recomendo ver, tipo, não é um filme que eu falo, pelo amor de Deus, nunca veja. Não, é um filme que eu acho que as pessoas têm que ver, ainda mais se elas gostam da banda e tal. Mesmo não gostando, é um filme que entretém. Não vou dizermos que não. Não, é porque, por exemplo, a Giovanna trouxe a comparação com Rocketman. Podem ter pessoas que não vão, que apesar do filme ser mais profundo nas questões do Elton John, não vão perceber essas questões profundas, porque o filme tem uma apelação de musical. Então já também acho que tem essa dicotomia entre os filmes. É porque o Bohemian Rhapsody, ele é uma biografia de uma banda, de um artista, mas ele não traz, tipo, ele não é uma biografia especial, sabe? É uma biografia normal de uma banda, de um artista. Então, como qualquer biografia, você vai se divertir durante o filme, você vai achar ele interessante, mas, tipo, não é nada muito profundo. Exatamente, ela não é uma biografia aprofundada, ela vai tocando vários pontos pra mostrar, tipo, ó, começou aqui, chegou aqui. Show, tipo, você pega, é uma biografia que pega um pedaço, digamos que extenso, da vida do Freddie Mercury e do próprio Queen, que é basicamente da criação da banda até o momento em que ele vai adoecer e vai acabar sumindo dos palcos. O Rocketman, por exemplo, ele até cita a infância do Elton John, depois ele dá um grande salto, porque é basicamente o Elton John contando uma parte da história dele. É um Elton John que está contando uma parte da história dele, mas não é o Elton John de 70 anos contando a história dele, é o Elton John de, sei lá, 40 e poucos anos contando a história dele. Então, tipo, não é uma história tão longa assim também, ela utiliza outros recursos mais fantasiosos e com a diferença que você tinha o próprio Elton John vivo para servir como fonte para isso. Entendeu? Muda muito, ele escolheu o que ele queria passar. Como você mesmo disse, né, a gente ter a ausência do Fred pra não poder opinar sobre o filme, falar sobre o filme, é o que atrapalha muito. E talvez, possivelmente, que o Rocketman tenha sido muito mais profundo nesse sentido. Porque a pessoa que estava sendo biografada está viva. Então, a gente não trouxe, né, o filme Bohemian aqui só porque queremos, né, fazer um grande discurso aqui, uma mesa redonda do filme. Não. É porque esse filme, como já foi citado aqui, ele é bem conhecido pela parte que ele faz da reprodução do Live Aid. E
a gente queria discutir também bastante essa questão desse festival não, né? Dessa apresentação em si, que foi o Live Aid. Então, galera, pra quem não sabe, dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Aqui no Brasil só, mas depois a gente vai explicar por que esse dia é considerado o Dia Mundial do Rock. Aqui no Brasil. Dia Mundial do Rock no Brasil. Apesar de ser mundial, ele só é comemorado aqui no Brasil. E o dia 13 de julho foi o dia, em 1985, que aconteceu o Live Aid, que foi um grande festival de música. Eu não diria só de rock, de música. Que na verdade era um festival beneficente para arrecadar fundos pela fome na Etiópia. 85, na verdade, é um ano que é conhecido por ter grandes ações beneficentes. O USA for Africa, que vem a música We Are The World, também é desse ano, do início do ano. E em julho acontece o Live Aid. Então, essa questão dos artistas começarem a fazer eventos, músicas beneficentes para arrecadar dinheiro é uma tendência que está acontecendo nesse ano especificamente de 85. E vai ser um grande festival porque, primeiro, ele vai ocorrer simultaneamente na Inglaterra, no Wembley Stadium, no estádio de Wembley, e na Flórida, no como é que é o nome do estádio? JFK, né? JFK, estádio JFK, né, que é o nome do presidente. Ele vai acontecer simultaneamente nos Estados Unidos e em Londres, vai ser transmitido pro mundo inteiro e vão contar com grandes nomes. Em Londres vai ter o Queen, que é uma apresentação memorável. Elton John, maravilhoso, perfeito. Um beijo pra você, se você estiver ouvindo esse podcast. Tá ingresso um show seu. Podcast preferido de Elton John. Elton, we love you. You are perfect. Come to Please, I need a ticket for your show. Come to Brazil. Come to Brazil. Please come to Brazil. Além desses artistas, Phil Collins, nos Estados Unidos, Led Zeppelin. Phil Collins não, gente. Phil Collins sim. Phil Collins sim. A Phil Collins nos Estados Unidos. Não, Phil Collins não. Bob Phil Collins Dylan tocou nos dois. Phil Collins em Londres também. O Phil Collins que tocou nos dois ou foi o Bob Foi Dylan? o Phil Collins. O Phil Collins, pra vocês terem noção, ele tocou em Londres e nos Estados Unidos. Ele toca em Londres, pega um avião e depois toca nos Estados Unidos. Cara, isso é muito bizarro. Gente, isso é bizarro. Que maluco bravo. Tem dinheiro, né, cara? Estados Unidos teve Bowie, teve Bowie. Mick Jagger, Exatamente. Muita gente boa. Teve Neil Bowie, Young, verdade. Eric Clapton, sabe? É muita coisa. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, também tiveram alguns artistas pop. A Madonna cantou. O Michael e o Prince não cantaram, por várias questões da época, mas grandes artistas tocaram nesse festival. E aí, aqui no Brasil, mais especificamente, 2 rádios de São Paulo, nos anos 90, pegam essa data do dia 13 de julho de 85 para transformar em Dia Mundial do Rock. Então, o Dia Mundial do Rock aqui no Brasil é nada mais, nada menos que uma datinha maravilhosa, mais uma data aí comercial para você falar: toma aqui, meu filho, um presente do Dia Mundial do Rock. Se alguém quiser me dar um presente do Dia Mundial do Rock, eu agradeço. Lembrando que a sugestão de se colocar o dia 13 como o Dia Mundial do Rock veio do próprio Phil Collins durante o show. Ele fala isso, só que, tipo, a galera basicamente cagou e andou, né? O pessoal e aí, aqui no Brasil o pessoal levou a sério. Sim. O maluco faz 2 shows no mesmo evento, em 2 lugares diferentes, e a galera cagou na cabeça dele. Mas brasileiros, como somos muito agradecidos ao grande Phil Collins, a galera pegou essa data e guardou. Não, e aqui no Brasil, a gente tá falando disso por quê? Porque eu escuto uma rádio de rock, que vocês devem saber qual é, mas não vou falar o nome, porque ela não tá me pagando. Tem uma rádio de rock que eu gosto muito, que eu escuto, tipo assim, todo dia. Eu escuto pra estudar, eu escuto pra trabalhar, eu escuto essa rádio toda hora. E aí eles começaram: dia 13, Dia Mundial do Rock. Dia 13, Dia Mundial do Rock. Você vai fazer o quê no Dia Mundial do Rock? Eu falei: gente, que é isso, Dia Mundial do Rock? Eu não sabia disso. E aí a gente foi pesquisar e trouxe pra vocês esse tema maravilhoso. Mas eu queria perguntar uma coisa pra você aí, que tá me escutando com a bunda sentada na sua cama, na sua cadeira, no seu sofá. Você sabe como surgiu esse gênero musical maravilhoso que é o rock? E vocês, meus colaboradores, vocês sabem? É impossível
a gente falar de rock sem a gente falar de blues. E no final do século XIX, nos Estados Unidos, é que esse ritmo, que é implacável, que é sensacional, que eu acho que todo mundo aqui concorda que é muito importante, não só pro rock, mas para a história da música num geral, que ele começa a surgir. Esse ritmo, ele começou a se desenvolver a partir do canto dos escravos nas colheitas de algodão nos Estados Unidos. E ele começou a se tornar um símbolo da resistência naquele povo que estava sofrendo muito ali naquele momento. Ele começou principalmente a ser tocado no violão, porque o violão ele era um instrumento prático para carregar, não era muito caro na época, então era de fácil acesso, com muitas aspas, para os escravos, né, para terem um instrumento desse. Só que depois de um tempo ele começou a migrar para o piano. O que significa? O piano era um instrumento muito mais comum na casa de pessoas que tinham dinheiro, na casa de pessoas ricas, que geralmente eram os donos desses escravos. E portanto, então, o blues ele começou a se infiltrar nas áreas urbanas. Ele começou a passar a fazer parte da casa das pessoas e da vida das pessoas de uma forma geral. Entretanto, a Paramount, que a gente conhece hoje como uma empresa cinematográfica, mas ela tem algumas raízes musicais, ela começou a investir em algo que hoje a gente sabe que é racista, que é um mercado chamado Race Market, ou seja, mercado de raça, né? A Paramount ela começou a olhar para essas músicas, começou a olhar para o blues, para o jazz, que estava começando a surgir na época, e ela começou a abrir esse tipo de mercado, que seria, traduzindo de forma grossa, música de negros para negros, né? Até porque a gente tem no momento dos Estados Unidos uma segregação racial muito forte, que só vai acabar bem depois. Vai acabar? Vai acabar Será? de forma legislativa, né? De forma social a gente sabe que não acabou. Não tava ligado, não. Mas por conta desse mercado de raça, esse mercado racista criado pela Paramount, alguns artistas do blues eles começaram a ser gravados. Dentre eles, Alberta Hunter, Papa Charlie Jackson e Blythe Lemon Jackson. Eles são alguns dos principais nomes do blues, né? E se eu estiver falando errado, por favor, alguém me corrija, tá? Aí nos comentários, alguma coisa. Porque talvez quem estiver escutando esse podcast pode entender muito mais de blues do que eu. Mas mesmo assim, com esse mercado de raça, o blues ele ainda não era tocado nos rádios. Justamente porque eram músicas feitas por pessoas negras, né? E com esse movimento segregacionista muito forte implícito, o racismo não deixava que essas músicas fossem passadas para as pessoas de modo geral. E com a crise econômica de 29 nos Estados Unidos, nem mesmo os maiores músicos eles conseguiam vender os seus discos, né? Já não passava as músicas nos rádios. E aí a gente teve a crise econômica de 29. Então a Paramount ela acabou fechando em 1932 e com isso muito da indústria que ela tinha criado nesse mercado racista acabou fechando também, né? E nessa época também a gente tem as grandes bandas, né, que eram bandas formadas por vários instrumentistas, eram bandas formadas por 12 pessoas, e com essa crise de 29, as bandas acabam sendo cortadas para um modelo um pouco mais do que é aproximado para hoje em dia. A gente tem, por exemplo, um baterista, um guitarrista, um baixista, um vocalista, e às vezes um saxofonista ou um trompetista, porque blues e jazz ele tem essa pegada do trompete, do sax, né? Então as bandas elas começaram a ser reduzidas e a gente começa a ver um pouco mais dessa fórmula que a gente tem hoje de banda, que a gente conhece, que é mais próxima da gente. Pra quem não tá compreendendo, talvez, por que a gente tá falando de blues, é porque as origens do que a gente chama de rock and roll hoje em dia são dessa música majoritariamente negra, que na verdade também tinham outras influências, que na verdade ajudaram também a crescer outros subgêneros que ajudam a entender o que é rock and roll. O blues, ele também gera o que a gente chama de gospel music, que é música gospel, que nos Estados Unidos tem uma especificidade muito grande, porque como a religião protestante ela também era ligado aos escravos norte-americanos,
Então essa questão da igreja, do local da igreja ser muito sagrado, eles desenvolvem ali elementos musicais muito específicos. Então essa música gospel, ela também serve de símbolo para essa população negra nos Estados Unidos. Então o gospel também é um dos gêneros que vai influenciar o crescimento desse rock. O country também a gente pode dizer que vai ser super importante. O blues também gera outros subgêneros que a gente chama de soul, porque soul music, porque seria uma música para a alma que esses negros ouviriam para que a partir de toda aquela luta de segregação racial que eles estavam vivendo, eles conseguissem ter um alimento para a alma deles, ou seja, uma alegria. E também o funk, que vai ser um gênero musical super importante nos Estados Unidos, que também a gente vai ver mais pra frente. Bandas de rock vão ter essa influência do funk. E um nome muito importante do que a gente chama desse início do rock and roll é a Sister Rosetta Tharpe, que vai ser, já diz o nome dela, Irmã Rosetta. Ela era mulher de um pastor nos Estados Unidos. E ela vai ser conhecida por ser a primeira mulher a gravar com uma guitarra elétrica. Ou seja, guitarra e baixo já eram utilizados no desenvolvimento do blues, mas eles só vão virar eletrônicos a partir de um certo momento. E a Sister Rosetta, ela meio que populariza essa questão da guitarra. E isso, uma mulher negra nos Estados Unidos ser totalmente racializado, totalmente racista, é um símbolo muito importante. Então, algumas interpretações acerca do que é a história do rock dizem que a primeira precursora do rock é uma mulher negra, que é a Irmã Rosetta. Ela grava diversos discos no gospel, não exatamente rock, mas como a gente sabe, o gospel é um estilo que vai influenciar. Ela, na década de 70, ela sofre um derrame, se não me engano, e depois um infarto, e ela vem a falecer. Então a gente quer deixar esse legado aí da Irmã Rosetta como uma importante precursora do que a gente conhece como rock hoje em dia. Muita gente tenta muito rotular, né? Quem foi o verdadeiro pai ou a verdadeira mãe do rock, né? Mas assim, a galera ainda não chegou num consenso, né? Não existe um consenso sobre quem foi que começou, quem foi o primeiro músico de rock e tudo mais, mas a Sister Rosetta, ela com certeza vai ser uma figura aí, se ela de fato não for a mais importante, né? Que pra mim mas certamente ela tá aí nesse panteão aí dos precursores, porque realmente sem ela, né, as coisas poderiam não ter chegado onde estão hoje em dia, né? Então, e realmente pra época é algo muito impactante. Não, algumas interpretações falam que o Elvis tem uma influência da Sister Rosetta, que o Elvis escutava a Sister Rosetta. Não uma influência no sentido do que ele fazia, mas ele, quando criança, escutava a Sister Rosetta e já reconhecia ela como uma figura importante. Influência musical, né? Todo artista tem influência, né, cara? Nada surge do nada, né? Todo mundo vai ter influência que vai pegar de algum lugar. E não me surpreende em nada o fato se ele tiver de fato influências nela, né? E também não me surpreende em nada o fato do Elvis ter muito mais projeção do que ela, porque a gente sabe de todos os problemas e todas as questões que tinha naquela época. Ainda tem até hoje, né? Infelizmente. A gente passou um tempo aí achando que não, mas hoje em dia tá cada vez mais na nossa cara que ainda tem sim e tem muito. O Elvis, ele é muito bom, ele é muito importante, a gente sabe disso, ele é muito legal, a gente escuta, sabe que as músicas dele são muito boas, mas assim, a gente também tem a noção de que o Elvis, ele é um símbolo do rock branco, sabe? Ele é um símbolo que foi feito pra pegar o rock, pra poder trazer o rock para as pessoas que são brancas, sabe? Então, tinham muitos lugares naquela época segregacionista que só o Elvis podia cantar rock, por exemplo, porque ele era uma pessoa branca. Então, tinha muito aquele estigma de que pessoas negras escutam negros, pessoas brancas escutam brancas. E exatamente isso que o Anderson falou, né? Ele acaba tendo muita influência justamente por conta da cor da pele dele, justamente por conta do que ele representa para essas pessoas. Por ser homem. Inclusive tem um episódio de que ele vai se apresentar numa rádio
E aí o apresentador da rádio, para poder provar que ele realmente era um músico branco, pede para que ele confirme, né, a escola onde ele estudou, para que ele fale um pouco da escola, para as pessoas ouvirem ele falando de lá e terem a certeza de que ele era uma pessoa branca, que ele era um homem branco. Porque a escola onde ele estudou era uma escola, né, uma das inúmeras escolas norte-americanas que só aceitavam alunos brancos, né, não aceitavam alunos negros lá. Tem várias questões aí quando a gente pensa essa questão do surgimento do rock, porque pensar nessa figura central, a Sister Rosetta, ela está sendo muito lembrada nos últimos anos, mas durante muito tempo se colocou o discurso de que um inventor, entre aspas, né, porque não dá pra gente pensar que uma pessoa só inventou, mas o inventor do rock é o Chuck Berry, não, o inventor do rock é o Little Richard, não, o inventor do rock é o Elvis. Sabe, as coisas elas têm uma questão racial que é importante, mas tem muito essa questão do gênero. Por que essa imagem da Sister Rosetta ela vai ter essa sumida por um tempo dessas discussões, e ela está sendo retomada nos últimos anos, para quem pensa e estuda essa questão do rock. É muito desse protagonismo que é dado para os homens dentro do próprio estilo. Tanto que essa questão que o Felipe tá falando, desse reconhecimento, ele é tão recente que a Sister Rosetta só foi reconhecida no Hall da Fama do Rock and Roll, que é um evento, né, de reconhecimento de grandes artistas do rock, em 2017. E ela tocava na década de 40, 50. Então, pra vocês perceberem. E essas premiações sempre são polêmicas, né, cara? Os caras sempre... a mulher ganhou em 2017, sei lá em que ano Guns N' Roses entrou, tipo, né? Tudo bem. Não, exatamente. Beatles provavelmente desde a década de 60. Eu não sei quando foi criada a premiação, mas Beatles já tá há bastante tempo. É claro, tipo... São coisas que, assim, a gente não tem como tirar a importância de determinados artistas. A gente sabe que é uma exclusão de outros, sabe? Não é você diminuir o artista que fez sucesso. A questão não é essa. Então a gente vai jogar o Elvis fora porque o Elvis era branco. Não, essa não é a questão. Você pode gostar ou não gostar, faz parte. Mas o Elvis, o próprio Jerry Lee Lewis, que também passou pela mesma questão. Inclusive o Jerry Lee Lewis, ele era conhecido, né? São termos terríveis que a época proporcionava. Mas ele era conhecido como um músico branco de alma negra. Afirmações terríveis, mas por que eles falavam isso? Pela forma como ele tocava o piano. Porque eles associavam que os músicos brancos tocavam piano de uma forma e os músicos negros tocavam de outra. E aí o Jerry Lewis, ele une o que aquelas pessoas naquele momento acreditavam ser o melhor de dois mundos. A música negra, que estava revolucionando o cenário da música naquela época, ele era um músico branco, então ele agradava um público bem maior. Ele podia entrar em qualquer público, basicamente. Sabe? É um pouco da questão do Elvis, mas o Elvis ele teve uma questão de marketing pessoal maior, vamos dizer assim, ele era mais showman, e o Jerry Lewis ele acaba cancelado depois, porque ele casa com a prima dele menor de idade. Triste fim. Meu Deus. Histórias com finais inesperados. Deixa eu falar um negócio. O rock também, nessa década de 40 e 50, ele era super mal visto pela sociedade norte-americana. E aí, com Elvis, ele ainda era mal visto, mas assim, claro, de uma forma bem mais reduzida, porque o Elvis, apesar de ter se apropriado dessa cultura negra, ele tinha um modo que o rock ele não era só o tocar. A gente fala que o rock também é uma dança, é um estilo de você viver, é um estilo de você representar, uma cultura o rock. O próprio nome rock and roll, ele vem disso, né? Exatamente. De movimento dançante, sabe? Algo nesse sentido. E aí o Elvis, ele dançava de uma maneira muito sensual, e isso pra época... tinha aquela pinta de galã, né? Era surreal passar isso na televisão. Tinha aquela pinta de galã. Então o rock, desde esse início, já tem esse estigma de ser controverso, das pessoas verem com maus olhos. Isso às vezes acontece até a atualidade, né? Um negócio que eu acho até engraçado é que, tipo assim, o Elvis era controverso, tipo, nos anos 50, pela forma que ele dançava. Aí as pessoas se acostumaram com aquilo. Aí aparece alguém nos anos 60 fazendo algo mais assim. Parece que cada década o rock vai se inventando de uma forma que, apesar dele ser popular,
ele ainda é controverso. Eu acho que talvez hoje em dia que a gente não tenha tanta questão dessa... A controvérsia, ela caiu muito porque o rock, ele simplesmente ele se agregou com a indústria musical, sabe? Ele se adequou à indústria musical. A partir do momento que ele se tornou extremamente rentável, e aí você começa a ter grandes eventos, a gente falou isso naquele outro podcast, mas depois do Woodstock você começa com uma chuva de festivais um atrás do outro, e isso vai gerando outros festivais com outros perfis. Então essa questão dos festivais, ela levou o rock, que já era muito popular, ela levou ele a um patamar acima. E você tem eventos hoje como, por exemplo, o Rock in Rio, aqui no Brasil, pra gente, é uma coisa extremamente comercial. Chega ao ponto de que você tem pessoas que vão ao Rock in Rio com um interesse mínimo naquilo que está sendo tocado, às vezes, no dia, porque simplesmente é um evento gigantesco. É um evento comercial enorme pro país, pro estado. Movimenta muita coisa. E o rock, ele se agregou numa indústria, num mercado, e hoje ele tem pessoas controversas dentro do rock, é claro, mas se você pegar, em sua maioria, os caras já estão com mais de 50 anos, os mais controversos. Porque o que é mais recente é bem dentro de um padrão até menos controverso do que artistas de rap, de pop. Se você for colocar, você tem gente dentro do rap dando muito mais controvérsia, muito mais assunto do que artista de rock. Inclusive, hoje em dia, né, há quem diga que o rap ocupa esse lugar que um dia foi do rock, né, de causar esse grande impacto, né, com as letras, com o modo de viver e tal. Muita gente hoje em dia pensa já por esse lado. Você vê que é uma questão muito racial também, né? Por que ele causa estranhamento? Por que esse estilo sempre causa um estranhamento no início e depois eles se adequam? O próprio rap, em sua grande parte, ele já começou a se adequar pelo menos para uma juventude lá dos 20 aos 30, num patamar mais tranquilo, mas para uma galera ainda é muito complicado. Mas por quê? São coisas que saem de bairros negros, são tocadas em sua maioria por pessoas negras, e normalmente quem acaba atingindo os lugares de destaque são os músicos brancos, né? Que é uma questão complicada. No Brasil a gente também tem o exemplo do funk, né? Sem querer já polemizar, mas já polemizando. O funk é isso, galera. Se vocês pararem pra refletir, preconceito tá nos olhos de quem vê, sinceramente. Então, galera, como a gente tá falando dessa questão da apropriação da cultura negra nos Estados Unidos, o rock, ele vai começar a ser difundido, né? Depois com essa popularização a partir da figura do Elvis, principalmente. Claro que temos outros nomes. A gente vai ter a chamada invasão britânica. Que aí, meu irmão, aí o rock, ele explode, ele estoura, ele vai se alastrar pelo mundo. Com duas principais bandas, mas uma eu diria muito mais do que a outra, que são os Beatles, que é o grande sucesso da época, da década de 60, e o Rolling Stones. O Rolling Stones, ele pega um outro nicho, né? Os Beatles, eles acabam fazendo um sucesso muito maior por ter essa pegada, vamos dizer assim, mais pop, entre aspas, pelo menos naqueles primeiros anos de sucesso. E o Rolling Stones, com uma pegada de rock and roll um pouco diferente, que vai influenciar uma porrada de banda dali pra frente. Ele pega um nicho diferente, mas que não é um nicho que a gente pode dizer que é pequeno. É muita gente, é uma influência muito grande que o Rolling Stones vai ter na época, mas se você compara os números de venda, realmente fica difícil você colocar em comparação com os Beatles, apesar de ser bem estourado o Rolling Stones também. Os Beatles, até hoje, eles são a banda que mais venderam discos no mundo inteiro. Desde aquela época até hoje, continuam sendo. É engraçado porque esses nomes que explodiram na época, tipo o Elvis Presley, que a gente falou aqui, o Chuck Berry, o Bill Haley, eles influenciaram tanto essas bandas que a gente consegue sentir um pouquinho de cada um nas músicas, né? Dos Beatles, dos Rolling Stones, né? Desses caras que surgiram durante a invasão britânica. Sim. É uma influência muito forte, primeiro pela estrutura de banda. Quando o Pedro falou, você tem a diminuição das bandas, as bandas de rock, elas vão se estruturar nesses formatos, sabe? Você, numa banda ou outra, você corta
o saxofone, corta os instrumentos de sopro. Em outras mantém, em outras você adiciona o teclado ou o piano, mas no geral a estrutura é a mesma: baixo, bateria, guitarra, às vezes 2 guitarras e um vocal. É uma estrutura que vem muito com essa estrutura do blues e do início do rock, e ela se mantém, ela perdura durante o rock and roll, a gente pode dizer que até hoje. Né? Para vocês entenderem como foi grande essa questão da invasão britânica, aqui no Brasil a gente já tinha algumas gravações que a gente chamava de rock. Inclusive, a primeira gravação que a gente considera como rock é de uma mulher aqui no Brasil, que é a Nora Neri, que ela faz uma versão de Rock Around the Clock, mas também é como se fosse assim um hit da época, e depois ela se casa e não é mais cantora. E também um grande nome do rock no Brasil é a Célia Campelo, que faz aquela música Toma um Banho de Lua, então é dela. Isso também eram do gênero rock para essa época, mas o grande estouro do rock vem junto com a invasão britânica, que é o que a gente chama de Jovem Guarda, que é formada pelo Roberto, o Erasmo e a Vanderleia, que virou um programa na televisão, então isso era assistido pelos jovens da época. E eles tinham muita influência dos Beatles, então a questão da Jovem Guarda também é muito importante aqui no Brasil. Tem um filme péssimo que demonstra isso, um filme péssimo, o filme é horrível, que é o filme que conta a vida do Erasmo Carlos. Mas se vocês quiserem ver como é que era, assim, panorama, assista, mas o filme é péssimo. É horrível. Horrível, assista. O filme do Tim Maia cita isso também, né? É isso que eu falo, do Tim Maia ele cita. Ele mostra um pouquinho. O primeiro racha é quando o Roberto Carlos queria performar sozinho imitando Elvis, né? E depois ele mostra o Roberto estourado, que é nessa época. É na época que eles têm um programa. Exatamente. E eu acho engraçado muito essa coisa do estilo, né? A galera fala o estilo de música deles era o Iê Iê Iê. Tipo, e é o bagulho mais bizarro possível, porque o Iê 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 que vem tipo, de dentro de uma música dos Beatles, que é She Loves You, Iê Iê Iê. Aí eles transformam o Iê 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 em um estilo de música, que é basicamente o quê? Fazer todas as músicas igual a She Loves You. Eles falaram que era o rock de Iê Iê Iê. Era isso, era aquela música com a levadinha das músicas dos Beatles na época. Ruim. Inclusive, nessa época surgem várias versões que é meio que o que o latino faz. Os caras pegam o instrumental de uma música dos Beatles e gravam uma música por cima, tipo uma outra letra em português. E aí é isso, tá ligado? Bom, depois dessa invasão britânica, então, a gente começa a ter uma pegada mais psicodélica do rock. E aí a gente começa a ter o rock psicodélico, o rock progressivo, o rock de garagem e vários outros estilos relacionados a esses. Já na década de 70, a gente tem o pub rock, o punk rock, que são muito conhecidos, o rock gótico. Já depois, 10 anos depois, na década de 80, o rock alternativo ou o indie rock, né, como muita gente conhece, que é algo que está bem alto hoje em dia, né? E depois, na década de 90, nós temos um dos estilos mais famosos também, que é o grunge. O rock, ele se divide em tantos subgêneros que hoje em dia é muito difícil você falar que tipo, tem uma banda de rock and roll, sabe? Acho que tirando a Lionheart, ninguém mais faz isso. Hey, rockers! Eu acho que tirando quer dizer, agora que o Motorhead tipo parou porque o Lemmy faleceu, né? Eu acho que as únicas parada básica. As únicas duas bandas que defendiam essa bandeira do rock and roll era o Lemmy, né, com o Motorhead, que ele em si, quando falavam que o Motorhead era uma banda de metal, de heavy metal, ele ficava puto e ele falava que eles eram uma banda de rock and roll, e a Lionheart eram as duas únicas bandas que defendiam isso, porque o rock hoje ele é um movimento cultural, né, e dentro dele você vai ter as várias vertentes, e aí, né, cada banda, cada artista acaba se identificando aí da maneira como acha melhor. É claro que assim, alguns movimentos eles são muito marcados, né, como por exemplo o surf rock, que ele já tem aquela pegada mais da Califórnia, o grunge, que surge de um movimento específico dentro de Seattle, mas aí você vê que esses movimentos eles deixam marcas, né, porque hoje você não tem mais uma banda que apareça falando, nós somos uma banda de grunge, mas você tem um gênero de post-grunge, que é um novo gênero que clama pra si assim, não, nós viemos do grunge, né, somos filhos
dessa geração de bandas do grunge, que era Nirvana, Pearl Jam e por aí vai. E tem uma polêmicazinha aí, né? Porque, tipo, eles não se identificam como grunge porque o grunge não era só o estilo da música em si, mas também o movimento que rolou em Seattle. E tem um outro detalhe. Como eu falei, é bem ligado a Seattle, né? O Nirvana, ele reclamava sobre essa colocação como grunge. O Kurt Cobain, ele dizia que o Nirvana era uma banda de punk. Ele não se assumia como uma banda grunge. Sim, mas é porque essa é a questão. Tipo, o grunge, ele tem uma influência do punk muito forte. Assim como tem influência de outras coisas. Normalmente são caras que ouviram muito punk. Sim. Então são caras que tiveram uma influência de punk muito forte na adolescência. Junto com o próprio Beatles, com Led Zeppelin, coisas desse tipo. E aí os caras vão, tipo, criar uma coisa nova. Mas muitos deles clamavam pra si uma questão que não era do grunge como estilo, sabe? E o próprio Nirvana não se assumia como uma banda grunge, apesar de ser considerado um dos grandes símbolos do movimento. Mas Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, aquele quadradinho mágico ali. Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains. E o grunge vai muito além disso, né? Que eles eram as bandas mais conhecidas, mas existem várias outras que também estão nesse meio aí, que não são tão conhecidas assim. Aí pra galera que não tá muito ligado no punk, né? O punk, ele é um movimento que ele vem basicamente do final da década de 60 para a década de 70. Aí tem umas divergências. Tem uma galera que defende o início do punk nos Estados Unidos e tem uma galera que defende o início do punk britânico. E o punk, ele vai se demarcar muito por, pelo menos na Inglaterra, ele vem muito dos bairros operários. Né? Então é uma música que está muito ligada a uma ação política, mas uma ação política diferente daquilo que se via anteriormente. Você tem um movimento hippie que vem falando em paz e não sei o que, e a galera do punk tá falando, não, quebra tudo, a rainha é uma merda e tomara que ela morra. E é isso, galera, valeu, obrigado. E os caras viviam um estilo de vida completamente bizarro, mas punk é muito associado às vezes à anarquia, mas não é a única expressão política dentro do punk. Você tem punk de diversas vertentes políticas, inclusive alguns que não se posicionavam politicamente num sentido de proposta, mas apenas numa questão de insatisfação com o sistema, com questões sociais, com várias questões que permeavam a vida cotidiana daquelas pessoas, mas muito por conta disso, por sair de um bairro operário, né, por sair normalmente de pessoas que vêm de uma origem mais pobre e que vão acessar muito de outras condições por conta da música. Mas o punk, a nível comercial, ele é até um pouco complicado, porque as bandas de punk, elas raramente vendem muito, e quando elas vendem muito, elas acabam rápido, ou porque alguém morre, ou porque os caras ficam putos, brigam e nunca mais fazem show. Você tem poucos casos de sucesso dentro do punk. Acho que o único caso de grande sucesso mesmo comercial dentro do punk é o Ramones, que é americano, não entra nesse caso dessas bandas britânicas, e só. Tem o Green Day também, pô. Eu ia falar do Green Day. Mas o Green Day é década de 80 Green já, Day é da galera. 90, grande 95 por aí. Grande nome do movimento Que punk. isso, cara? O Green Day, primeiro álbum, acho que 88. Não, sim, mas ele estourou mais em 95, então. Sim. Porque o Billy Joe tem 95 anos já, é só tu fazer a conta. Faz as contas aí, o Billy Joe, ele parou com a cara que ele tinha 27, mas ele já deve estar com pelo menos uns 75, com certeza. Ele tá velho. Felipe falou do movimento hippie dentro do rock. Pra quem quiser entender melhor sobre isso, a gente tem um episódio que é o de Woodstock e Saquarema, que é um episódio maravilhoso, e eu indico vocês escutarem pra até entender melhor sobre a história do rock também, mas numa pegada dos festivais de rock. Esse podcast aqui esse episódio tá inaugurando o Aí é Outra História Verso. A gente tá começando a citar um episódio dentro do outro, tá ligado? É basicamente um Inception. Então, galera, mas dentro desses subgêneros, gêneros
influências, a gente tem grandes nomes desse maravilhoso gênero que é o rock. E agora, meus queridos colaboradores, é hora de vocês explanarem, falarem o que vocês gostam mesmo, porque aqui todo mundo é rockista, todo mundo gosta de um rockzinho, churrasquinho e o Foo Fighters tocando ao fundo, Nirvana. E aí, me digam. Seguindo o assunto que a gente trouxe, a questão das mulheres negras, né, que fizeram parte dessa construção do rock, eu acho interessante aqui trazer também os nomes da Aretha Franklin e da Nina Simons. São duas artistas negras, eram duas artistas negras, muito importantes também. A Aretha, então, incrível, nossa, meu Deus, que mulher, que voz, entendeu? Então, acho que é importante, se vocês quiserem ouvir alguma música, alguma coisa do tipo, é bem fácil de encontrar, então. Inclusive, a Aretha é a primeira a entrar pro Rock and Roll Hall of Fame. Só um parênteses rapidinho, já que a Gil falou da Nina Simon. A Nina Simon tem uma história bem complicada, né? Além dela ter sido uma ativista pelos direitos civis, né, lá nos Estados Unidos. Ela teve uma dificuldade, porque a vontade dela não era ser uma música de R&B, de rock, de blues, nada disso. Ela queria ser uma pianista clássica, mas ela não foi aceita pela Academia de Arte, muito por conta dela ser negra, obviamente. E aí ela tem uma entrevista já no final da vida dela que ela conta, né, sobre isso, ela explica toda essa situação e tipo, cara, é absurdo. E quem se der o trabalho de ouvir 1, 2 músicas vai ver que talento para tocar o piano não foi falta para ela conseguir entrar, porque além de uma voz espetacular, ela que tocava o piano em todas as músicas dela. Então assim, fenomenal, sério, quem puder, ouça. Não, a própria Aretha também, essas mulheres negras desse início, do que a gente chama de influência do rock, tem histórias fortes, tipo, a música mais famosa da Aretha é Respect, que é respeito em português, e falam que essa música foi feita pro marido dela, que a agredia diariamente. Então, são 2 mulheres negras que tiveram sua influência e que influenciaram outras mulheres a, talvez, né, se libertarem dessas mazelas do machismo e do racismo. Também tem, assim, já que a Gil deixou essas sugestões, eu queria deixar para vocês aqui a sugestão do Living Colour, que é uma banda que mistura muito a questão do funk americano com o rock and roll, com o metal, mistura aquela coisa do progressivo, tudo isso. Mas o mais legal disso tudo, além das músicas serem muito boas, é que, além de ser uma das minhas bandas favoritas, o Living Colour ele traz uma questão que para mim é bem importante e bem representativa, que é a falta de presença de vocalistas ou de integrantes negros nas grandes bandas hoje em dia no rock and roll, apesar dessa origem negra. E o Living Colour é uma das poucas bandas que eu consigo me recordar agora que fizeram sucesso e tem os 4 integrantes negros. Então assim, já fica aí a indicação para quem quiser ouvir, porque é uma banda muito boa. E eu trouxe eles por várias questões, essa é uma delas. Mas tem o Living Colour, que é muito bom. Tem, se você for pegar mais para a década de 80, a gente já citou o próprio Phil Collins com o... Qual é o nome? O próprio Phil Collins com o Genesis, que é uma banda para quem gosta, por exemplo, de rock progressivo. Vale a pena escutar, né? O Genesis, que tinha tanto o Phil Collins quanto o Peter Gabriel. Então, assim, tem bastante coisa que dá pra gente ouvir, coisas interessantes. Mas eu acho que eu vou passar agora a bola pro Anderson, deixar ele dar as sugestões dele aí. Eu acho também muito interessante que, assim, como a gente já falou aqui um pouco mais cedo, né, muita gente ainda subestima, né, o rock, né, porque muita gente fala que é só gritaria, não sei o que lá. Tudo bem que isso hoje já não faz mais tanto efeito, mas ainda tem de fato pessoas que pensam assim, quando na verdade não é, né, que a gente também tem uma quantidade muito grande de bandas que tem um engajamento com causas sociais, que tem engajamento com causas políticas. Né, eu acho que uma delas, acho que uma das mais conhecidas, né, eu particularmente não sou um grande fã deles, mas eu reconheço a importância que eles têm, que é o U2, né, que eles têm de fato todo esse engajamento, essa questão de
né, de estarem inseridos aí com política. E temos várias outras bandas também, como por exemplo, né, uma muito famosa também que deixou a gente na vontade, porque eles anunciaram ano passado que voltaram e que iam fazer uma turnê, só que aí por motivos de coronavírus é claro que foi tudo pro ralo. Mas é o Rage Against the Machine, que eles têm essa... A banda ela foi formada, né, em cima de um ideal político, né? Eles fazem política o tempo todo nas músicas deles, né? Eles ficaram um tempo separados, cada um deles foi focar em projetos paralelos e, enfim, e daí se formaram outras bandas e agora eles resolveram voltar. Mas também é uma banda muito boa aí que fica de indicação para quem curte um pouco mais de música com essa pegada política, né? Tem uma outra banda também que já não é tão conhecida quanto o Rage Against the Machine, mas ela tem um nome bem parecido, que é o Rise Against, que também é uma banda que faz muitas músicas de protesto, né? E eles também são envolvidos com muitas causas sociais, então eu acho bem bacana. Só lembrando aí, o Anderson falou do Rage Against the Machine. Uma das principais músicas do Rage Against the Machine, que é Killing the Name, ela foi um pouco retomada nesses últimos meses aí por conta dos protestos do Black Lives Matter, né, da questão da morte, do assassinato do George Floyd, porque Killing the Name ela foi composta para falar sobre o assassinato de um espancamento que teve por policiais de um taxista que era negro nos Estados Unidos. E aí a letra dessa música, ela vai falando justamente sobre a agressividade da polícia, sobre a atitude racista da polícia, né? Então, cara, ouçam não só essa música, mas realmente ouçam o Rage Against the Machine. As letras são muito boas, as músicas são muito boas, é bem legal mesmo. Então, eu separei 4 nomes aqui que eu acho que são bem importantes. O primeiro deles é o Chuck Berry, que a gente falou um pouquinho no podcast, mas não falamos tanto a fundo assim. Que é um dos caras que com certeza revolucionou a história do rock, trouxe um ritmo totalmente novo. E é um cara que sempre foi muito independente, ele aprendeu sozinho a tocar guitarra, a cantar. E ele é um exemplo não só de um músico negro que é muito importante para a história do rock, mas para a história da música em geral. O segundo nome que eu trouxe é o Jimi Hendrix, que a gente acabou não falando aqui, mas a gente citou ele no nosso podcast sobre Woodstock, então se você não escutou ainda, vá lá escutar. E ele foi um guitarrista, cantor, compositor, que mudou a história da guitarra e a história do rock nos anos 60, né? Muito por conta do festival de Woodstock, né? E ele é com certeza um cara lendário aí que a gente tem que ter muito respeito por ele. Outro nome, terceiro nome que eu trouxe pra vocês é o Roger Waters, que é um dos fundadores da banda Pink Floyd, né? Ele é também um dos maiores compositores de todos os tempos. Ele escreveu, por exemplo, a música The Wall, que é uma das mais famosas do Pink Floyd. E é um cara que revolucionou e que continua revolucionando até hoje, né, cara? Por mais que ele esteja bem velhinho, ele ainda tá aí na ativa. E o último nome pra vocês, eu trouxe um nome brasileiro, que é o grande Raul Seixas, tá? Um músico, compositor, cantor brasileiro incrível. É muito conhecido por uma das músicas dele, que é Maluco Beleza, que você muito provavelmente já escutou em algum momento da sua vida. Mas ele também faleceu muito cedo, faleceu com 44 anos, pra mim isso é cedo, falecer cedo. E ele deixou um legado muito grande pro rock brasileiro e tem atenção pra ele porque ele merece. Cara, se fosse para falar de rock, de grandes nomes, pessoas, tinha que ter um programa de 3 horas só pra ficar explanando aqui, falando, amo essa música, perfeito, show. Queria falar de alguns nomes que são importantes, alguns de mulheres, Janis Joplin, que também, se você não sabe exatamente quem é, ouça o nosso podcast sobre o Woodstock, mas ela é da mesma época do Jimi Hendrix, ela também no movimento hippie, e foi uma mulher sensacional, que na verdade cantava blues, mas que se encaixava dentro do gênero rock, era uma coisa meio que se misturava. A gente também tem outras mulheres importantes, a própria Tina Turner, que é uma artista negra
também às vezes é enquadrada no gênero rock pelo jeito que ela canta, exatamente. E hoje em dia a gente tem nomes, por exemplo, a Brittany Howard, que é do Alabama Shakes, que canta absurdamente, que é outra mulher negra sensacional. A gente teve a Joan Jett, a gente teve a Alanis Morissette, tem vários nomes. Temos a Joan Jett, tá viva ainda. Temos vários nomes femininos internacionais perfeitos. E nacionais também, que a gente pode citar a Cássia Eller, Pitty, que tá na atividade aí até hoje. Escutem Admirável Chip Novo, que é um álbum perfeito. E essa cena nacional, pra mim, na minha opinião, é a melhor que tem do rock, porque eu amo música brasileira. E hoje eu quero, na verdade, indicar pra vocês uma banda que é minha banda favorita no mundo inteiro, que é o Rapa. Por favor, Marcelo Falcão, se você estiver escutando esse podcast, eu lhe imploro, fala comigo, me note. Sério, o Rapa é uma banda que é formada. Ela é formada na década de 90, final da década de 90, 94, mais ou menos, 95. E ela é formada pelo Marcelo Falcão, que é o vocalista, que é um vocalista negro. O Binho, se eu não me engano, o Binho Farias, que é o baixista. Acho que é esse o nome dele, também é negro. E o Rapa, ele é caracterizado desde aquela época por trazer questões sociais, principalmente daquela década de 90, incluindo racismo, discussão social, transporte público. Exatamente, tudo. Vários setores. Eles estouram, inclusive, com o Rapa Mundi, que é um álbum, segundo álbum da banda, com uma versão de Hey Joe, que é uma música do Jimi Hendrix. E essa música, ela traz no vocal o Falcão, Marcelo Falcão, e o Marcelo D2, que também canta essa música. Então, na época, isso foi um cover que estourou a banda. E o Marcelo D2 também é um vocalista de uma banda importante dos anos 90, que é o Planet Hemp. Mas aí o Planet Hemp já traz outras pautas sociais, principalmente a questão da legalização das drogas. É uma banda que vai conversar, dialogar com esse tema o tempo todo. Mas o Rapa, o trabalho do Rapa, infelizmente eles estão aí em hiato, não sabemos quando voltarão, mas vale muito a pena escutar. Principalmente os álbuns antigos, por favor. Principalmente o Rapa Mundi, lado B, lado A. Não, lado B, lado A. É aula de história, lado B, lado A. Lado B, lado A, você quer entender os anos 90, você escuta lado B, lado A. Escutem bandas nacionais, cara. A gente tem um cenário nacional perfeito. Principalmente, sabe aonde? No Nordeste. A Pitty, ela é de Salvador, cara. Então, às vezes, a gente acha que não tem rock mais no Brasil e é mentira. Aliás, falando nessa questão de músicas novas, você falou de mulheres, tem, por exemplo, o Far From Alaska, que é uma banda do Rio Grande do Norte, e a vocalista é uma mulher também. A banda é muito boa. Eu tive a oportunidade de ver eles fazendo uma apresentação curta, mas a banda é muito boa, não só nas gravações, mas ao vivo também, e ela canta demais, cara, e vale muito a pena. Nessa pegada de Nordeste também tem Selvagens à Procura de Lei, que eles são uma banda de rock nacional de Fortaleza. Vivendo do Ócio também é uma banda da mesma cena. Eles vêm fazendo shows e turnês juntos, né? Então são duas bandas aí muito boas. Vivendo do Ócio, inclusive, lançou disco novo esse ano, né? Então tá muito bacana. Fica aí super indicação pra vocês. Aquele cara lá que a gente tirou foto, Anderson, lá na Lapa, esqueci o nome. Também tem Projeto Rivera, que também é uma outra banda de Fortaleza. São todas bandas de rock que estão em atividade, estão produzindo atualmente no Brasil. E são todas, né, do Nordeste. Muita gente às vezes pode pensar que esse eixo do rock fica mais entre esse eixo aqui, Rio-São Paulo, mas nada a ver. Muitas bandas vêm pra cá por causa de oportunidades de mercado, mas... Especialmente São Paulo, porque o mercado do rock hoje no Brasil fica em torno de São Paulo. Mas a raiz dos caras tá lá, e isso fica bem claro nas letras deles. E é isso, galera. Tá faltando o nosso podcast sobre o Nordeste. Quem sabe aí em breve, para vocês desmistificarem essa visão péssima que temos do Nordeste. Tá faltando o nosso podcast sobre mulheres, no Brasil principalmente, no rock, tá faltando. Aguardem, quem sabe um dia. A gente também não pode jogar todas as nossas fichas agora, senão vocês vão enjoar dessas vozinhas maravilhosas que vos falam.
E é isso, galera. Então aproveita que tu já tá no teu aplicativo de música aí, que tu já tá escutando a gente. Então já escuta as indicações também, que aí tu já completa o dia, já limpa a casa inteira, já estuda tudo que tu tinha que estudar, que tu tava ouvindo aqui. E é isso. E agora é aquele grande momento que só escuta quem escuta o podcast até o final, que são as indicações do dono desse podcast, o menino Pedro. Me diga, Pedro, livros, séries, músicas, seriados, tudo que pode te ajudar a entender melhor a história do rock. Então vamos lá, galera, para um dos momentos preferidos de vocês, eu tenho certeza que é aquele momento das indicações, das coisas que temos para falar para vocês. Começando então, primeira coisa, assista Bohemian Rhapsody, que é um dos filmes que nós recomendamos aqui. É um filme muito divertido, você não vai se arrepender, eu te prometo, tá? Eu tenho muita paulada nele, mas é um filme legal. Eu tenho uma recomendação que não é exatamente sobre rock, mas é sobre a história da música. É um filme biografia também sobre uma das maiores bandas de hip hop americano que já existiram, que é um exemplo perfeito de filme biografia, para você comparar com outros filmes de biografia também, que é o Straight Outta Compton. Esse nome é o nome de um álbum de um grupo de hip hop chamado NWA, falando em português, tá? Que meu inglês é bem arranhado. É basicamente sobre esse grupo de hip hop que revolucionou a história do rap nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então vale a pena porque ele trata de muitas questões sociais, de muitas questões incríveis, e é um filme que te faz muito pensar, não só sobre a indústria musical, mas sobre muita coisa do que a gente falou aqui no podcast. Então assistam o filme Straight Outta Compton. Agora, sendo um pouco mais academicista, eu tenho um documentário para falar para vocês, que é o The Godmother of Rock and Roll, Sister Rosetta Tharpe, que está disponível no YouTube, tá? Assista, é um documentário muito legal de 1 hora, que vale muito a pena assistir. Agora, alguns artigos e dissertações e coisas escritas por mestres, doutores e pós-graduandos. Patrícia Matos de Almeida, Elas Podem. A banda Endometriose e a participação feminina no cenário roqueiro em Feira de Santana, Bahia. É uma dissertação de mestrado em História que vale muito a pena ser conferida. Um outro artigo, Patrícia Daniela Camões Ramos, a influência e evolução do rock and roll enquanto cultura. Outro artigo para vocês, Mulheres no Rock, por que ainda somos tão poucas, de Fabiano de Paula. E por último, mas não menos importante, um livro que é muito bom pra vocês, que é o Rock and Roll, Uma História Social, de Paul Fred Lander. Espero que eu tenha dito o nome dele certo. Você precisa de indicar o nosso podcast. Ah, temos também, muito bem lembrado pelo Felipe, o nosso podcast, de Woodstock e Saquarema. Tá um programa imperdível e vale muito a pena vocês escutarem. Vocês também vão entender muitas coisas que nós falamos aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado o nosso programa inteirinho. Esse programa é maravilhoso, que foi feito com muito carinho. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, @aioutrahistoria, Twitter, aioutrahistoria e Facebook, aioutrahistoria, normalzinho. E também se inscrevam nas nossas plataformas, é muito importante pra gente. Nos sigam no Spotify, no Deezer, Google Podcasts. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque vai que um dia a gente não aparece lá, as nossas carinhas maravilhosas. E é isso aí, porque a história do rock, irmão, aí é outra história. Um beijo! Cara, esse podcast vai ser um daqueles tristes, porque tinha tudo pra eu editar com música boa. Eu vou ter que botar buzininha do Faustão, porque é de graça. Vinheta do Ratinho, tá ligado? É. Rapaz! Deixa eu falar, Giovana vai falar, Bohemian Rhapsody é ruim. Aí eu vou botar, rapaz! A Maria não quer! Aí eu vou botar aquele barulhinho. Uepa! Exatamente. Cara, você tem que aprender a fazer efeitos, Pedro.
Igual o cara do aplicativo que ia passar o jogo do Flamengo, o Maicujo.